vai falar sobre linha de cuidado farmacêutico. Se eu conseguir passar a página aqui. A gente vai receber a doutora Fátima Farhat, representando o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. A doutora Fátima está online. Ela é graduada em farmácia pela Universidade Metodista de Piracicaba, mestre em farmacologia pela Universidade Estadual de Campinas, doutora em fármaco e medicamentos pela Universidade de São Paulo, com tese na área de estudo de utilização de medicamentos e farmacoeconomia no ambiente hospitalar. Foi assessora em farmacoeconomia e presidente da Comissão de Farmácia e Terapêutica do Centro Integral à Saúde da Mulher, CAIS Unicamp, por 8 anos, professora e supervisora de estágio do curso de farmácia na Universidade Metodista de Piracicaba. Tem projetos na área de farmácia hospitalar, farmácia clínica, cuidado farmacêutico e estudos de utilização de medicamentos. Atualmente, ela é coordenadora do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Clínica do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, docente e tutora do curso Cuidado Farmacêutico no SUS, Capacitação em Serviços do CRF São Paulo, docente convidada do curso de pós-graduação Lato Sensu em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica da Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, palestrante nas áreas de farmacologia clínica, farmacoterapia e capacitação clínica para a prestação de serviços farmacêuticos. Doutora Fátima, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Doutora Fátima deu uma super aula de cuidado farmacêutico para os influencers da saúde, foi bem bacana, e a gente trouxe esse tema aqui hoje porque ele é a base do nosso trabalho, né? A gente milita para que os pacientes tenham acesso, mas a gente sabe que hoje, pelos dados capturados pela Biorrede Brasil, apenas 10% dos pacientes que recebem medicamentos de alto custo tiveram algum contato com um farmacêutico na jornada de tratamento. E isso é muito grave, doutora Fátima, né? Por isso a gente tem trabalhado na parceria com o CRF de São Paulo para nos ajudar a trazer um pouquinho sobre o que é o cuidado farmacêutico, como a gente pode valorizar a importância do farmacêutico na jornada do tratamento das doenças crônicas. Bem-vinda, passo a palavra. Muito obrigada, Priscila. Estão me ouvindo bem? Sim. É um prazer estar aqui com vocês. E, assim, é um desafio também falar depois da sua explanação, que foi maravilhosa, né? Eu fiz questão de assistir aqui, para poder até me situar em relação a quais eram as expectativas, né, de vocês em relação a gente estar falando de cuidado farmacêutico. Eu acho que vocês colocaram temas muito importantes quando citam jornada do paciente, quando citam gastos, acesso, a importância do SUS, e quando você fala da sua frase poderosa, né, a importância do SUS para além dos medicamentos, né? E eu acho que é esse o meu desafio, mostrar para vocês um pouco do que é o potencial do farmacêutico dentro do SUS para além do medicamento. E dados, né? Nós precisamos de muitos dados e isso é uma coisa que ao longo dos anos, nós tivemos muito papel, prontuários em papel, e muito recentemente estamos trabalhando com prontuários eletrônicos, com sistemas que conversam entre si, e a expectativa é que o aumento dessa tecnologia, nos dê mais informações e nos dê mais condições de trabalhar com esses dados, justamente para poder projetar e melhorar essa jornada do próprio paciente, né? Bom, eu vou compartilhar minha tela, também quero um feedback aqui se a tela de fato foi compartilhada. Deixa eu só me achar aqui que eu tenho que colocar ela em tela cheia, só um minutinho. Tudo bem? Estão me vendo? Sim. Estão conseguindo ver a tela? Perfeitamente. Joia. Então, o tema, né, que foi o meu convite, para falar justamente desse cuidado farmacêutico, é no componente especializado, mas o que eu vou falar aqui, gente, se aplica a qualquer ponto de atenção no SUS. Porque quando a gente fala de cuidado, a gente está falando de aplicação de um método clínico. E uma vez que você tem um farmacêutico que aplica esse método clínico, ele pode fazer isso em qualquer linha de cuidado, em qualquer ponto de atenção nessa jornada do paciente no SUS, tá ok? Então, vamos lá.
Opa, não está passando. Deixa eu ver se... Aqui. Bom, já fui apresentada, né? E aí eu começo justamente com um dado sobre gastos, né? Quanto a gente tem gasto, dependendo do componente da assistência farmacêutica no SUS. Então, a assistência farmacêutica, a gente sabe que ela é dividida em assistência farmacêutica do componente básico, do componente estratégico, e aqui hoje estamos falando do componente especializado e a importância dos PCDTs e todas as questões de incorporação que a Priscila muito bem falou. A gente sabe também que a forma como esses componentes básicos, estratégicos, especializados se organizam é específica para cada um deles, a forma de financiamento, os critérios para acesso, a lista dos medicamentos disponíveis, né? Todos eles seguem uma série de normativas específicas de acordo com esses componentes. E esse gráfico, engraçado, Priscila, que eu fui buscar esse gráfico durante a sua fala, porque eu tinha acabado de ler esse artigo e ele fala justamente da evolução dos gastos com medicamentos no Ministério da Saúde, né, por componente da assistência farmacêutica, do programa da farmácia popular também, de 2010 a 2016. Então, foram os dados mais que eu consegui aqui. O que a gente tem lá, né? Um componente básico aqui na base das colunas, a gente vê, inclusive, que teve uma redução do gasto do Ministério da Saúde com esses medicamentos do componente básico. Por outro lado, também a gente vê uma diminuição, depois um crescimento em relação ao componente estratégico, que aí vem as linhas estratégicas, né, do cuidado, HIV, sífilis e outras, dengue, outras doenças aí que são específicas desse componente estratégico. E a gente tem aqui no azul intermediário o gasto, a evolução de gasto com justamente o componente estratégico. A gente pode pensar, a princípio, que esse aumento de gastos é reflexo 100% de incorporação, mas a gente sabe que não, porque aqui estão embutidos os gastos justamente com judicialização. Então, eu não consigo separar, e aí é muito bem-vinda, né, a ideia de trabalhar melhor com esses dados da judicialização. O que a gente sabe é que a gente está gastando, que o Ministério da Saúde gasta mais, cada vez mais, com componente estratégico. E ele soma, né, praticamente, desculpa, o componente especializado. E ele acaba somando quase que o que a gente tem aqui de componente estratégico com componente básico. Então, se nós pensarmos em número de acessos, né, pessoas envolvidas aqui, e número de pessoas envolvidas no componente especializado, a gente vê o impacto do componente especializado. E a gente vê também o impacto da judicialização. E aqui o envolvimento e o investimento do governo para o programa da farmácia popular, que antigamente, né, nós tínhamos aí farmácias específicas, depois ampliou para a rede como uma forma privada também, né, acesso da população a essas farmácias privadas, com o programa que tem farmácia popular, inicialmente também com um sistema de copagamento. Hoje as pessoas recebem boa parte das linhas de medicamentos por 100% gratuito, então também é um alto investimento, seja por copagamento ou pelo acesso gratuito a esses medicamentos. Enfim, a gente sabe, então, que quando a gente fala de gasto, a gente tem que falar de melhoria da forma como esses medicamentos estão sendo acessados, utilizados, e aí começam os desafios da gente estar falando aqui hoje sobre cuidado farmacêutico. Desde 1998, quando a gente teve a primeira, né, escrita de uma política nacional de medicamentos, nós tivemos foi um marco, impulsionou avanços, né, para a organização e a gestão de uma assistência farmacêutica no SUS. Desde lá, então, ocorreu a incorporação maciça de farmacêuticos atuantes nos mais diversos pontos, né, dessa assistência farmacêutica. E o norteador era garantir medicamentos seguros, eficazes, com qualidade, a promoção do uso racional desses medicamentos, e racional a gente entende aqui como correto, adequado, e garantir o acesso
à população aqueles medicamentos de uma lista de medicamentos essenciais, e aí tudo começa na RENAME, né, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que por sua vez também tem base numa relação internacional de medicamentos essenciais. Bom, com o tempo, vocês, então, enquanto usuários, né, se habituaram a ver farmacêuticos na área da dispensação de medicamentos. Por trás dessa dispensação, esses farmacêuticos estão envolvidos nos processos de seleção, da programação, na própria aquisição, compra desses medicamentos, as condições de armazenamento e de distribuição para que chegue ao ponto da dispensação. E a gente chama isso tudo de ciclo da ciência farmacêutica. Bom, com isso, nós conseguimos olhar hoje uma farmácia, né, em qualquer lugar do SUS, seja ela mais bonita ou menos, mas assim, a gente vai ver medicamentos organizados, bem armazenados, com o farmacêutico muito preocupado com a questão de armazenamento, de distribuição, de programação, de fazer as solicitações, as requisições, os controles burocráticos, né, para manter aquele medicamento lá e, na medida do possível, não faltar, né, não ter essas rupturas. E eu estou falando de qualquer ponto em qualquer farmácia do SUS, tá? Ou qualquer farmácia também do sistema privado. O farmacêutico é muito focado nisso. Nós também nos habituamos a ver esse farmacêutico, né, verificando a nossa prescrição, verificando os laudos, os documentos, verificando a quantidade que ele vai dispensar, para quanto tempo. E, enfim, esse profissional, ao longo dos anos, e eu estou falando isso tanto do público quanto do privado, ele se habituou a olhar esse medicamento e trazer medicamentos, na medida do possível, de maior qualidade possível, armazenados de forma adequada e dispensados conforme regras e regras e regras que a instituição coloca. Do outro lado aqui desse balcão, nós temos os usuários, vocês. E aí, a gente começou a perceber que esses usuários tinham situações de vida dele. Uma delas, muitos deles polimedicados, usando mais de 4 ou 5 medicamentos, com esquemas terapêuticos complexos, né, ao longo do dia, né, várias formas de utilização e esquemas diferentes de utilização de medicamentos. Muitos deles foram internados nos últimos 6 meses, e isso é um fator para incorporação de mais medicamentos e esquemas mais complexos também. Esses usuários trazendo dúvidas, problemas com o uso de medicamentos, problemas de adesão ao tratamento, dificuldades de acesso aos medicamentos, as rupturas, né? Ou mesmo dificuldade de acesso aos serviços de saúde, prescrições por mais de um médico, então, assim, prescrições diferentes e o paciente com medicamentos vindos desses diferentes prescritores e, portanto, trazendo dúvidas, problemas no uso dos medicamentos, né? E mais complexidade na terapia. Problemas com medicamentos que não estavam fazendo o resultado que se dispunham a fazer, ou mesmo de segurança para o surgimento de reações adversas, entre outros. Então, assim, enquanto esse profissional aqui estava, assim, trazendo medicamentos com qualidade, segurança aqui, e selecionados de forma a garantir eficácia, eu tenho usuários do outro lado que somam uma série de situações que podem gerar o que a gente chama de problemas relacionados à farmacoterapia, ou seja, problemas, o próprio fato do seu tratamento gera problemas. E quem estava lidando com isso? De quem é a função lidar? Muitos podem dizer, mas eu posso conversar isso com o meu médico. Mas será que é a função do médico identificar esses problemas relacionados à farmacoterapia? Será que a cabeça dele é montada, ele raciocina como a primeira intenção buscar um problema relacionado à farmacoterapia? A gente sabe que não. Então, o farmacêutico, sim, é um profissional formado para esse olhar. Bom, e aí nasce um movimento, que esse movimento não é novo, gente. Isso aí começa na década de 60, ainda no ambiente hospitalar, né? Então, farmacêuticos americanos começam a
discutir essa área da farmácia. Então, uma área da farmácia chamada farmácia clínica. Por quê? Porque ela é uma área da farmácia na qual os farmacêuticos prestam cuidado ao paciente. E eles prestam esse cuidado visando o quê? O uso adequado, o uso pensado, o uso correto de medicamentos. E dessa forma eles começaram a perceber que isso era um caminho para tornar o tratamento ótimo, para promover saúde e bem-estar daquele paciente e para prevenir doenças. E do outro lado, se eu não conseguir prevenir a doença, que eu previna o agravo dessa doença. Com isso, a gente percebeu uma mudança no foco. Eu passo a sair daquele foco específico do medicamento e todas as questões envolvidas em compra, aquisição, distribuição, armazenamento e controles burocráticos do medicamento e passo a pensar nesse paciente, nesse usuário do medicamento. Para quê? O que a farmácia clínica, nesse processo de cuidado, ela tenta identificar, ela tenta resolver e ela tenta prevenir possíveis problemas relacionados ao tratamento com medicamentos. De forma que, então, uma vez que você tenha o acesso, você tenha o máximo benefício dos medicamentos que você está usando. Então, esse cuidado, agora a gente vai falar assim, então, a farmácia clínica é uma área de conhecimento dentro da farmácia, e essa área se aplica na forma de um cuidado farmacêutico. Olha lá, esse cuidado farmacêutico, ele sai do foco do medicamento e ele vai para o usuário. Ele fornece, ele é entendido por vocês como usuários como serviços farmacêuticos, e eu posso fazer serviços farmacêuticos para diretamente o paciente, para a sua família, para a comunidade, e eu vou fazer isso de uma forma integrada com os demais profissionais da saúde. Então, o farmacêutico é um profissional da saúde, mas ele está sendo sempre visto como um profissional do aspecto burocrático dos medicamentos. E aí ele vem para a linha de frente, compor a equipe como tal, como profissional de saúde, integrando com essa equipe multi a discussão de qual o melhor serviço de cuidado a ser ofertado para esse paciente. E aí, em 2016, o Conselho Federal de Farmácia, e eu até estou deixando aqui o QR Code para quem tiver interesse, o Conselho Regional de Farmácia, o Conselho Federal de Farmácia, ele faz uma lista de 9 serviços farmacêuticos. E ele também fala de alguns procedimentos, né? Então, o farmacêutico ele pode se envolver na determinação de um parâmetro clínico, por exemplo, uma aferição de pressão arterial, numa glicemia, né, de capilar, lá, ponta de dedo. Ele pode auxiliar o paciente na administração de medicamentos, ele pode organizar os medicamentos do paciente, e aí ele pode, em termos de serviços farmacêuticos para esse cuidado, ele pode oferecer educação em saúde, ele pode fazer rastreamento em saúde. Vocês devem estar ouvindo falar das farmácias privadas agora oferecendo exames de análises clínicas, aqueles testes rápidos que começaram com o teste de Covid na época da pandemia e agora se ampliou para mais de 50 possibilidades. O que é isso lá naquela farmácia privada oferecendo exames de análises clínicas? Para fazer rastreio. Então, quantas pessoas com diabetes, que a gente sabe que 50% das pessoas hoje com diabetes não sabem que tem. Então, ao passar à farmácia e fazer ali os seus exames de rastreio, podem identificar. A farmácia está fazendo o diagnóstico? Não, mas ela está alertando, e a partir dali ela pode fazer um encaminhamento para o prescritor, que fecha, né, no caso, o outro profissional, o médico, ele fecha o diagnóstico e estabelece o tratamento mais conveniente. Eu posso fazer a dispensação de medicamentos. Ah, Fátima, mas isso o farmacêutico já faz. Mas a dispensação não é entrega de medicamento. Então, uma dispensação orientada, específica para aquele paciente, de forma que ele entenda exatamente como ele deve utilizar aquele medicamento. Posso também fazer o serviço de manejo de problemas de saúde autolimitados. Imaginem vocês que no meio desse processo de contato com o farmacêutico, seja até lá na farmácia do componente especializado, durante uma consulta farmacêutica,
você pode ter uma queixa de dor de cabeça, você pode ter uma pele seca, você pode ter um problema de constipação intestinal, você pode ter uma micose interdigital, e esse farmacêutico consegue identificar esses problemas que são autolimitados, ou seja, de menor complexidade, e inclusive prescrever medicamentos. Os chamados medicamentos isentos de prescrição, tem uma lista, né, autorizada aí pela Anvisa, em que o farmacêutico pode tanto fazer o processo, né, digamos assim, dessa identificação desses problemas de saúde autolimitados e prescrição de medicamentos isentos aí de prescrição, como também ou de outras terapias não medicamentosas. Posso fazer a revisão da farmacoterapia, então vocês trazem todos esses medicamentos e a gente pode olhar a questão de interações, a questão de melhores horários para administrar, a questão, assim, nós temos muitas pessoas que às vezes chegam com 7 horários de administração de medicamentos, e numa revisão da farmacoterapia a gente pode simplificar isso, reduzir a 3 tomadas de medicamentos, o que melhora a adesão, né, diminui a complexidade. Posso fazer monitorização terapêutica, muitos medicamentos dependem de níveis plasmáticos para poder estar, né, digamos, naquele efeito terapêutico ótimo, e o farmacêutico pode solicitar exames laboratoriais para monitorar esses níveis plasmáticos, facilitando o trabalho do médico, né, na sequência do atendimento. Eu posso ajudar o paciente a fazer gestão da sua condição de saúde. Que é isso? Então, vocês que têm doenças muito específicas que exigem um conhecimento mais aprofundado para autocuidado, inclusive, reconhecimento de sinais e sintomas, do que quando está piorando, de quando está melhorando, o que fazer. Então, isso a gente trabalha com especificamente algumas linhas de cuidado, orientando esse paciente e, digamos assim, educando ele para o conhecimento da sua doença e do seu tratamento. Junto com isso, eu posso fazer o acompanhamento farmacoterapêutico em consultas sucessivas, né, para a monitorização dos níveis, para a monitorização dos resultados terapêuticos a médio e longo prazo. E posso fazer a reconciliação medicamentosa, ou seja, então eu tenho aqui 9 tipos de serviços clínicos, né, de cuidado farmacêutico, em que, eu já tinha falado da reconciliação, mas assim, quantos de vocês não passam por inúmeros médicos com prescrições diferentes, ou foram internados, vêm para uma situação ambulatorial de novo, e quem é que ajuda essas receitas a conversarem, a evitar uma duplicidade terapêutica, né? Então, os médicos prescrevendo em situações diferentes, consultas diferentes, medicamentos iguais ou medicamentos da mesma classe terapêutica que não deveriam estar sendo usados. E aí o olhar do farmacêutico ele consegue ser afinado para identificar tudo isso durante uma conversa, né? Que se acontece num ambiente privativo, com condições de tempo para fazer isso. Então, assim, não se faz um serviço farmacêutico clínico de cuidado em 2, 3 minutos de entrega de medicamentos, certo? Então, até para dispensação orientada, eu preciso ter um tempo e espaço com este usuário. E aí, gente, então, mais uma vez reforçando, esse movimento do cuidado farmacêutico que inicia lá na década de 60 e depois ele é aprimorado na década de 90 com esse nome aí de farmacêutico care, e aí hoje a gente aplica, então, em todos os documentos do Ministério da Saúde, esse nome, cuidado farmacêutico, porque traz essa visão importante, atividade técnico-gerencial, que foca no medicamento, mas o cuidado farmacêutico, ele vai com um olhar farmacêutico para o usuário desse medicamento, né? Quer dizer, ele carrega todo o conhecimento sobre os medicamentos, mas para ampliar em relação ao que fazer com esse usuário, a população, e não mais os controles burocráticos do medicamento em si. Quer dizer, o farmacêutico ele tem uma característica profissional de uma dupla competência, né? Então, ele tanto faz as atividades técnico-gerenciais, como ele também é envolvido e pode ser mais envolvido e utilizado
nas atividades clínico-assistenciais. Quando esse farmacêutico está lá com o paciente, conversando, ele está perguntando assim na cabeça dele: essa pessoa conhece a sua doença? Ela sabe reconhecer sintomas e praticar o autocuidado? Porque, afinal de contas, né, ao longo do ano, quantas vezes esse usuário vai ao médico? Quantas horas um médico vê ele? E quantas horas eu aqui para dispensar um medicamento vejo ele ao longo do ano? Então, ele sabe reconhecer os seus sintomas, os seus sinais e fazer o seu autocuidado. Ele sabe a função dos seus medicamentos, ele sabe como usar, ele sabe por quanto tempo usar. Como que ele se sente com os medicamentos que ele está usando? Ele está conseguindo aderir ao tratamento? Por quê? Por que ele está conseguindo aderir? Por que ele não está conseguindo aderir? E os medicamentos que ele está em uso? Eles, de fato, são os mais indicados para este paciente? Eles estão funcionando, e no sentido de que é funcionar? Eles estão atingindo a meta estabelecida? Então, quando a Priscila coloca lá que ela faz o uso de medicamentos, né, para antirreumáticos e que ela está bem, então, assim, ela sabe, ela tem uma perspectiva de que ela não tem cura, mas ela sabe reconhecer que ela está bem. Então, qual é a meta desse tratamento? É cura da artrite reumatoide? Não, mas é o não surgimento dos sintomas, dos sinais, a pessoa ter qualidade de vida. Então, qual é a meta, né? E aí, pela meta, eu vou me perguntar: esses medicamentos estão funcionando? E aí, eles estão sendo seguros? A pessoa está tendo alguma reação adversa, alguma coisa que esteja impedindo ela ou dificultando a adesão ao tratamento? E aí, então, nesse cuidado, né? Foco na adesão, resultados em saúde, realização de consultas, emissão de pareceres. O meu parecer profissional para o próprio usuário e o meu parecer profissional para os outros profissionais da saúde. Relatórios para o médico, relatórios para os demais profissionais que atendem esse usuário. E, logicamente, discussão dos casos clínicos com a equipe multi. Tudo isso o farmacêutico pode fazer, né, ligado a uma farmácia, por exemplo, do componente especializado. Bom, quem que nos diz isso e capacita esse farmacêutico para isso, né? Nós temos diretrizes curriculares, os cursos de graduação, e nós tivemos grandes impactos nessas diretrizes em 2002 e mais recentemente em 2017. Em 2017, as novas diretrizes curriculares dos cursos de farmácia obrigam o eixo do cuidado farmacêutico a compor 50% da carga horária que é presencial dos cursos. Então, a gente vê o quanto isso pode gerar, né, profissionais aí mais capacitados entrando no mercado e com uma visão para esse cuidado farmacêutico. As próprias resoluções do Conselho Federal de Farmácia que nos dão atribuições clínicas e nos dão aquele quadrado, né? Qual é o quadrado que o farmacêutico pode atuar com autonomia e experiência, sem intervir e sem, melhor dizendo, sem praticar o exercício legal de outra profissão. A Política Nacional de Medicamentos, como eu já havia citado desde 1998, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica em 2004, desde lá nós temos aí indícios de que o farmacêutico pode sim se envolver no cuidado farmacêutico. E mais recentemente, uma minuta do Ministério da Saúde com as diretrizes nacionais do cuidado farmacêutico. Então, temos novos capítulos aí de implantação disso de uma forma mais sistemática. Só para deixar claro, né, que, como eu comentei com vocês lá na Política Nacional de Medicamentos, de 1998, então a gente não está falando, eu não estou falando aqui para vocês de uma grande novidade. Lá já falava da assistência farmacêutica como uma atividade relacionada ao medicamento, né? Mas, olha lá, envolve abastecimento, sim, conservação, sim, controle de qualidade, segurança, eficácia dos medicamentos, sim. Mas olha o que já estava escrito lá: o acompanhamento e avaliação da utilização, a obtenção de informações e a difusão de informações sobre medicamentos, a educação permanente de profissionais de saúde sobre medicamentos, protocolos, diretrizes e as evidências científicas.
tanto para o profissional de saúde, quanto para o paciente, quanto para a comunidade. Para quê? Para que a gente assegure o uso adequado e correto dos medicamentos. Na Política Nacional da Assistência Farmacêutica, que se integrou como uma Política Nacional de Saúde lá em 2004, já define assistência farmacêutica como um conjunto de ações voltadas para proteção, para promoção, proteção, recuperação da saúde, né? Visando que o medicamento é um insumo, mas visando o que? Acesso, como vocês bem falaram, e o seu uso racional. Então, de novo, aparece seleção, programação, aquisição, dispensação, mas olha lá, acompanhamento e avaliação da sua utilização, na perspectiva do quê? O que visa? Para que fazer acompanhamento e avaliação da utilização? Para obter resultados concretos em saúde. Obter resultados de melhora concreta na qualidade de vida desse usuário. Então, o SUS, para além do medicamento, nós vemos os gastos crescentes, mas a pergunta que fica é: gastos crescentes, judicialização crescente, esse paciente está controlado? Apesar do gasto, apesar do acesso, apesar da judicialização, ele está controlado? Ele está atingindo a meta terapêutica para ele, para o caso dele, e ele não está atingindo essa meta por quê? Será só acesso ou apesar do acesso? Nós temos problemas relacionados à farmacoterapia que não estão sendo vistos nem pelo prescritor médico, nem pelo farmacêutico que está ali entregando esses medicamentos de, muitas vezes, altíssimo custo. Vou terminar aqui mostrando para vocês como seria, vamos supor que se eu estivesse atendendo uma pessoa, como que seria essa conversa, como é que seria esse olhar desse farmacêutico clínico, tá? Então, eu trouxe um caso clínico aqui para vocês, relativamente simples, tá? De uma pessoa que talvez até vocês conheçam, né, esse tipo de perfil. Um homem de 49 anos, hipertenso, tabagista, dislipidêmico, nada que não seja, né, comum em cada esquina. Tem um histórico familiar muito comum, né, mais do que a gente imagina. O pai dele faleceu por infarto agudo do miocárdio aos 53 anos. Esse moço, ele é casado, pai de 2 filhos, trabalha como corretor, e ele está passando por uma consulta farmacêutica pela primeira vez. Não tem queixa específica. Aliás, ele nem sabe o que ele vai fazer lá, ele nem sabe o que o farmacêutico pretende, ou o que é uma consulta com o farmacêutico. Lembrando aqui, o farmacêutico vai substituir o médico? Não. Vai substituir o psicólogo? Não. Vai substituir o nutricionista? Não. O farmacêutico, ele tem um olhar para identificar aqueles problemas relacionados à farmacoterapia. Esse olhar. Então, vamos lá. Ele já me chamou a atenção, tem 49 anos, né, hipertenso, tabagista e dislipidêmico. O pai dele morreu aos 53 anos de infarto agudo do miocárdio. Vejam, essas informações eu não consigo saber a hora que eu estou entregando o medicamento. Precisa ter um espaço e um tempo de conversa para identificar essas informações. Então, eu começo a consulta identificando um pouco desse histórico, quem é essa pessoa que eu estou atendendo. E já me chamou a atenção várias coisas ali. Bom, ele tem uma prescrição de medicamentos disponível, ele tem acesso, a atenolol está disponível, a enalapril, simvastatina, omeprazol, ele tem disponível isso na rede básica de atenção à saúde, e ele tem a prescrição aí, só para vocês entenderem, então ele tem que tomar atenolol de 25 cedo e à noite, enalapril cedo e à noite, simvastatina 1 à noite e omeprazol 1 cedo. Como ele usa? Ele adere bem, ele toma realmente o atenolol e o enalapril nos horários indicados, mas a simvastatina ele já acostumou a tomar tudo de manhã. Ele já aproveita e toma junto com o omeprazol de manhã. No exame físico, nós temos aqui a pressão arterial dele, que está elevada, né? E nós temos um uso de omeprazol sem uma queixa específica, mas prescrito pelo médico, tá? Temos a pressão arterial dele aqui, que eu já bato o olho e já vejo que está elevada. Eu calculei o índice de massa corpórea, relacionando peso e altura, e deu 26, o que dá um sobrepeso. O LDL dele, que é o colesterol ruim dele,
está 117, o triglicérides está 190, e aí eu começo com esses dados, eu vou usar conhecimento e evidência científica. Então, fui lá para as diretrizes brasileiras de dislipidemia, usei uma calculadora de estratificação de risco cardiovascular e identifiquei que esse senhor de 49 anos tem alto risco cardiovascular. O que significa isso? Ele tem um alto risco nesses 10 anos de sequência de infartar ou ter um AVC, traduzindo. Tá? Ele tem que ter um alto risco de ter um AVC ou um infarto nos próximos 10 anos. Tá, então eu já tenho uma informação clínica aqui a partir da minha avaliação farmacêutica. A partir disso, esse paciente tem uma pressão arterial lá em torno de 15/9. Olha quanto deveria estar. E deve estar menor do que 13/8. Menor do que 13/8. Por quê? Porque o risco cardiovascular dele é alto. Então, aquela história assim, não, está abaixo de 14/9, está ótima. Está ótima dependendo da pessoa, porque para o idoso também tem outros parâmetros. Então, eu peguei aqui um indivíduo adulto, só pelo fato dele ter alto risco cardiovascular, as metas pressóricas dele são diferentes. E aí vem a minha pergunta, ele está usando aqueles medicamentos? Apesar da boa adesão, ele não está atingindo a meta. Então, olha lá, se eu fosse só dispensar medicamento, entregar medicamento, melhor dizendo, ele estaria todo dia entregando, todo mês, ele está certinho, eu estou entregando medicamento. Mas eu preciso avaliar se aquilo lá está cumprindo a meta. E o colesterol dele? Por ele ser alto risco cardiovascular, olha a meta, o LDL dele, que é o colesterol ruim, é 117. Deveria estar abaixo de 70. Para isso, ele pode estar usando simvastatina 20, mas à noite. Por que à noite? Porque ela tem uma curta duração de vida no nosso organismo, então ela tem que ser usada à noite, porque o pico de produção do nosso fígado, o nosso fígado produz colesterol. E isso acontece no início da madrugada. Então, a simvastatina tem que estar lá para diminuir isso. E ele está tomando de manhã, então ele nem está fazendo efeito. Então, eu tenho que trabalhar com a orientação desse paciente para o horário da administração, como pode ser também necessário que ele tenha um aumento de dose. E eu sei que a atorvastatina é uma estatina que está disponível no componente especializado. Então, dependendo da situação, pode ser que ele tenha que ser encaminhado para o componente especializado para obter esse medicamento. Então, aqui é a inter-relação da atenção básica com um possível encaminhamento para o componente especializado. Perfeito. Doutora Fátima, me escuta? Sim, escuto. Oi, por gentileza, eu só preciso comunicar que a gente tem mais 5 minutinhos. Tudo bem, já estou terminando. Tá, obrigada. Tá? Também nessa consulta, eu posso fazer a avaliação do nível de dependência tabágica. Por que eu posso fazer isso? Porque existe uma orientação pela Sociedade Brasileira de Cardiologia que todos os profissionais, em todas as consultas, verifiquem o nível de dependência tabágica e registrem. E aí eu fiz isso e deu elevada. E eu vou fazer o meu registro, aqui é o registro da minha consulta. Então, eu tenho um cabeçalho dele, né, a consulta, sem queixas específicas, foi encaminhado para consulta farmacêutica, para revisão da farmacoterapia e análise dos exames de análises clínicas. Não tem sintomas, nega sintomas gástricos ou histórico de doença para o refluxo, histórico de gastrite ou histórico de úlcera. Então, me chama a atenção porque ele está usando o omeprazol. Calculei o índice de massa corpórea, deu sobrepeso e o risco cardiovascular alto. A partir daí, a minha avaliação é que esse alto risco cardiovascular e o histórico de doença arterial coronariana precoce, porque o pai dele morreu aos 50 anos, sugere necessidade de intensificação da terapia dele antihipertensiva e antilipêmica, né? Aconselhamento, além de abordagem para a cessação tabágica e redução do índice de massa corpórea, que são fatores de risco também para as doenças cardiovasculares. E um possível problema de necessidade em relação ao omeprazol, quer dizer, eu estou questionando, será que todos esses medicamentos são necessários? Me parece que o omeprazol aqui está sobrando. Qual é o meu plano para esse paciente? Aconselho sobre horário de simvastatina, elaboro um encaminhamento ao médico solicitando avaliação e conduta em relação à farmacoterapia. Paciente, de acordo com o que eu combinei, né? Ele está de acordo com o grupo de cessação tabágica, orientei ele a fazer monitorização da pressão arterial dele na residência, entrego uma planilha de como fazer, agendo nova consulta farmacêutica pós-consulta com o médico. Na próxima consulta, o que eu vou verificar? Se o médico teve alguma conduta,
avaliar a evolução da cessação tabágica, avaliar a pressão arterial, fazer educação em saúde como um serviço, propor acompanhamento farmacoterapêutico como outro serviço, até a repetição dos exames. E, para frente, abordar sobre alimentação saudável e atividade física para redução do índice de massa corpórea. O farmacêutico não faz cardápio, mas orientações gerais a gente pode fazer. Aqui eu estou dando a sequência. O meu encaminhamento farmacêutico, eu documento isso para o grupo de cessação tabágica, eu documento para o paciente como ele vai fazer esse monitoramento da pressão arterial residencial e escrevo lá que é para levar essa planilha no médico e também no retorno com o farmacêutico. E o meu encaminhamento para o médico. Eu não estou pisando no quadrado do médico, eu não estou substituindo o médico, eu estou, para poder mexer com aqueles medicamentos que não são isentos de prescrição, eu estou encaminhando para avaliação e conduta, estou dando meu parecer. O paciente tem hipertensão, tabagismo, dislipidemia, o pai falecido aos 53 anos, passou em consulta para revisão da farmacoterapia, foi o serviço que eu fiz inicialmente, e análise dos exames laboratoriais. Fiz a correção do horário de administração da simvastatina, boa adesão aos demais medicamentos, porém, pressão arterial, o colesterol, LDL, triglicérides acima da meta, considerando o alto risco cardiovascular. Nega sintomas ou histórico de doença por refluxo, gastrite ou úlcera, embora em uso contínuo de omeprazol, estou chamando a atenção disso. Orientada a fazer o monitoramento residencial e encaminho para acompanhamento da cessação tabágica. Olha lá, meu papel de encaminhamento no médico, com tudo que eu fiz, tudo que eu encaminhei esse paciente, solicitando a avaliação e conduta dele. Bom, joguei para o médico, agora eu espero o paciente, o retorno. E aqui, para finalizar, eu digo o seguinte, onde eu posso fazer essa consulta? Onde eu posso exercer essa atividade clínica e todos aqueles serviços de cuidado farmacêutico? Eu posso fazer isso em hospitais do SUS ou privados. Posso fazer em ambulatórios, posso fazer em unidades de atenção primária à saúde, posso fazer nas farmácias, nas instituições de longa permanência, posso fazer em visitas domiciliares, posso fazer em consultórios farmacêuticos. Tudo isso que está colocado pela nossa resolução do Conselho Federal de Farmácia se aplica em todos os pontos da rede de atenção à saúde. Então, vocês têm uma farmácia do componente especializado. O farmacêutico de lá, ele pode ser inserido nesses serviços, na execução desses serviços farmacêuticos. Então, consultas farmacêuticas compartilhadas, visitas domiciliares, ações educativas, são todas as possibilidades que a gente tem aqui no exercício desses diferentes serviços de cuidado farmacêutico. Tá bom? Muito obrigada, gente. Sempre é um prazer estar com vocês. E agora eu me coloco à disposição para as eventuais perguntas e comentários que vocês tenham. Distância, né, entre o que é o cuidado farmacêutico e o que tem chegado ao paciente. Eu gostaria de perguntar aqui à plenária se alguém tem alguma pergunta. Isabel, vou pedir o microfone, por favor. A nossa próxima palestrante já está no Zoom e a gente vai seguir falando de cuidado farmacêutico também. Sim. Oi, bom dia, doutora. Meu nome é Isabel Oliveira e eu, ouvindo sua fala agora, até verifiquei que o nosso município está um pouco adiantado, tá? Lá nós temos 2 consultórios, onde temos 2 farmacêuticas que atendem os pacientes, principalmente os diabéticos, quando demoram a voltar à farmácia. E lá também, hoje, a gente está trabalhando com um sistema integrado. O que acontecia? O paciente ia numa especialidade, lá por B, não sei, desconfiava do médico, não gostava da cara do médico, acabava indo em outro espaço, pegando outra receita, pegando outro medicamento, e não acabava tomando, às vezes, nenhum dos 2. Então, hoje, se sabe aonde ele foi consultar, qual o medicamento que ele ganhou, e quando ele voltar no outro médico, o médico também vai saber se ele retirou o remédio na farmácia, se ele fez esse tratamento. Então, isso lá também nos deu uma redução de custo, porque a gente viu que a gente tinha um gasto muito grande. Eu sou do Conselho Municipal de Saúde lá. Parabéns pela sua fala. Obrigada. Perfeito. Eu acho que você faz um testemunho
do quanto é importante incentivar. Então, assim, o farmacêutico, nós sempre vimos esse farmacêutico ali na dispensa, quer dizer, a partir de 98 abriu espaço, né, para que esse farmacêutico fosse inserido nas áreas, né, de logística, de gerência, de gestão dessa assistência farmacêutica, e o foco sempre foi acesso, garantir acesso, mas para garantir acesso eu tenho que manter a qualidade na logística desse transporte, desse armazenamento, esse medicamento chegar. E assim foi. Então, muitos farmacêuticos que estão hoje alocados na rede, eles sequer entendem como fazer esse cuidado. Mas nós temos muitos, agora, cursos de capacitação do próprio Ministério da Saúde, do Conselho Regional. Eu pertenço ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Na verdade, eu sou voluntária, né? Eu sou voluntária desse conselho. E como eu comentei com vocês, eu sou coordenadora do grupo técnico de trabalho de farmácia clínica, como voluntária. E também sou, então, aí, por um edital, né, dentro do conselho que eu prestei, eu sou docente e tutora para a implantação do cuidado farmacêutico no SUS. Então, a gente tem oferecido aqui no estado de São Paulo vários polos de capacitação nos municípios para a implantação dessa consulta farmacêutica nos diferentes pontos de atuação, né, pontos de atenção dentro da rede. Então, se o farmacêutico estiver trabalhando na UPA, se ele estiver dentro do hospital, se ele estiver trabalhando na unidade básica, no componente especializado, não importa. O importante é que ele entenda o processo e ele consiga fazer o cuidado, né? Consiga entender como é que se dá uma consulta farmacêutica, o início, meio e fim desse método clínico que ele precisa aplicar. E uma coisa muito interessante, farmacêuticos fazerem referência e contra-referência, que a gente acha também que só outros profissionais fazem. E até eu queria dividir aqui uma experiência que eu tive num desses polos de tutoria, onde a farmacêutica, atendendo na UPA, ela fazia a conciliação medicamentosa, né? Quando o paciente vinha e poder conversar os medicamentos que ele já usava em casa com os medicamentos que o médico vai prescrever durante aquele tempo de permanência numa UPA. Isso acontece em hospital também. Mas ela não conseguia fazer uma orientação de alta do paciente. Então, o que ela começou a fazer? Identificar pacientes que faziam uma internação na UPA, ali, faziam um tempo de permanência na UPA por algum problema relacionado ao medicamento, ou seja, ao seu tratamento, ela identificou. Aí ela fazia a referência para a colega da unidade básica de saúde. Então, esse paciente, na hora da alta, ia e fazia o segmento, passou a fazer o segmento com a colega lá da atenção básica. Então, são possibilidades de novos arranjos desse farmacêutico inserido, finalmente, na rede de atenção, né? Doutora Fátima, acho que não havendo mais perguntas, eu gostaria de agradecer, em nome da Biorrede Brasil, a sua colaboração e a colaboração também do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Eu até tomei a liberdade por tê-los vocês aqui, falei com o doutor Marcelo essa semana, falei, olha, eu gostaria muito de expandir a disponibilidade do CRF de São Paulo às entidades membros da Biorrede Brasil, porque é o nosso grande desejo que todo paciente possa ter um farmacêutico para chamar de seu, para que a gente possa ter o uso racional e adequado dos medicamentos e também permitir que as pessoas possam ter um relacionamento mais saudável e equilibrado com o uso de medicamentos no país. Muito obrigada pela colaboração. Obrigada a vocês, fico à disposição. Obrigada. Bom, o nosso próximo tema, antes de seguir o próximo tema, eu só gostaria de fazer uma retificação a pedido do Grupo de Apoio ao Paciente Reumático do Ceará, o Grupo GARCE, que no momento em que expusemos a foto da reunião do DAF, não foi feita a citação da presença do Marco Aurélio representando o Grupo GARCE, né? Eu gostaria de pedir desculpas, mas também gostaria de ressaltar que a Biorrede Brasil em nenhum momento fomenta o nome do Grupar. Então, todos que fazem parte da Biorrede Brasil, quando expomos um trabalho realizado de forma colaborativa, estamos referenciando que naquela reunião esteve presente o Comitê Diretivo da Biorrede Brasil e a gente estava como Grupo de Apoio ao Paciente Reumático Brasil, o Grupo GARCE e o Instituto Vidas Raras em representação a doenças raras. Somente para que fique registrado. E eu gostaria de chamar o próximo palestrante,